Vamos ler a palavra do Senhor, todos juntos. Está aqui na tela também, mas está na sua Bíblia. Amém? Vamos todos juntos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Só as mulheres agora. 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora os varões. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora todos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que está diante de nós. Pedimos o Teu divino Espírito para estar, Senhor, movendo, falando aos nossos corações. Joga por terra, Senhor, os impedimentos, as barreiras. Toma nossas mentes, corações. Tudo seja dominado pelo Teu divino Espírito. Usa Teu servo pela misericórdia. Seja glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos, queridos. Bendito o nome do Senhor. Muito bem, queridos. Lemos o texto falando. Na verdade, é uma advertência que é aplicada aqui, que diz respeito à vinda do Senhor. Em outra passagem diz que a vinda do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será de repente, ninguém sabe o dia e a hora, mas a palavra é de advertência. E o evangelista, ele cita Noé nessa passagem. Ele diz assim como nos dias de Noé, trabalhavam, casavam, davam-se em casamento, as pessoas levavam a vida normal, quando de repente veio o dilúvio, e só 8 almas se salvaram. Depois ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, porque o Senhor, Ele julgou Sodoma e Gomorra, que está registrado lá em Gênesis 19, 26. Interessante que, na verdade, Abraão está envolvido em tudo isso aí. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão, ele é citado como amigo de Deus, pai da fé, porque foi um homem que obedeceu, foi para uma terra que ele nem sabia para onde ia, mas Deus falou, vai, e ele foi pela fé. Quantas vezes Deus fala para nós confiarmos nele? A gente muitas vezes dizemos, eu tenho fé, eu creio, mas às vezes quando Deus nos põe numa prova, a gente balança, irmão. A gente treme, meu Deus, e agora? Mas Deus, Ele diz, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. Não temas, somente obedeça e segue em frente. Hein? Foi o que Abraão fez. Mas no meio da caminhada, quem acompanhou ele foi o seu sobrinho Ló. E houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, ele diz, se fores para a direita eu irei para a esquerda, se fores para a esquerda eu irei para a direita. Ló, comerciante, ele encheu os olhos e viu as campinas que dava para o lado de Sodoma e Gomorra, e ele falou, eu vou para aquele lugar, e foi. Ali ele passou a morar naquela localidade, se mudou para aquela localidade. Só, irmãos, que o Senhor, Ele julgou Sodoma e Gomorra. Era um lugar altamente pervertido. As pessoas que habitavam o nível moral daquela cidade era baixíssimo. A palavra de Deus diz que subiu o aroma do pecado às narinas do Senhor daquela cidade. E Deus decidiu julgar aquela cidade. Quando Abraão ficou sabendo, ele começou a orar, porque estava lá o parente dele, sobrinho Ló. Quem crê no poder da oração, diga amém, irmãos. A Bíblia fala que a oração do justo, glória a Deus, e pode mesmo,
Por isso você tem que crer na sua oração. Abraão começou a orar e falar com Deus: Senhor, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir? Eu sou como pó da terra, Senhor. Deus falou: não vou destruir. Se tiver 50, eu não vou destruir, não. Abraão vai: mas Senhor, e se tiver 45, 40? E foi orando e falando com Deus até chegar 10 justos. Senhor, só mais uma vez, não se aborrece comigo não. Se tiver 10 justos, o Senhor destrói essa cidade? Não, se tiver 10, eu não vou destruir. Para vocês verem a situação como estava caótica para aquela cidade imoral. Dizem os arqueólogos que nas escavações encontraram objetos tão obscenos que até os dias de hoje quem vê fica espantado de tão obscenos que eram os objetos daquela cidade. Tamanha era a imoralidade daquele lugar. Só que o Senhor, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça também. Há tempo para todas as coisas. Chegou o tempo de Deus julgar aquela cidade. Só que não tinha 10 justos. Mas por causa da oração e intercessão de Abraão, Deus enviou os anjos para irem lá na casa de Ló e falar para ele: escapa-te com a tua vida, porque o Senhor vai destruir, vai queimar essa cidade. Tamanha imoralidade. Não vou nem contar o restante que aconteceu. Se quiser você lê essa passagem de Gênesis 19. Mas no versículo 26, depois que os anjos pressionou, eles saíram. Saiu Ló e as suas filhas e a sua mulher. Mas no meio do caminho, a ordem era: vá e não olhe para trás. Escapa-te, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, o coração dela estava ali naquela cidade, envolvida com aquela sociedade corrupta, pecaminosa. Quem sabe os amigos, os prazeres, ou a casa, os bens. Ela não atentou para a palavra do Senhor. Irmãos, não se brinca com a palavra de Deus, é coisa séria. Como está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Deus fala, Ele cumpre. Como Ele diz: não é a minha palavra como um fogo, não é como um martelo que esmiuça a penha. Quando Deus fala, meu irmão, está escrito nos Salmos: a terra treme. E Deus falou. Mas ela não levou em conta, não levou a sério. Irmão, quantas pessoas não levam a sério a palavra do Senhor, a advertência do Senhor. Deus usa as pessoas muitas vezes para nos orientar, para nos advertir. Mas muitas vezes o ser humano, ele não acredita, ele espera pagar para ver. Não tem essa expressão? Ah, vou pagar para ver. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela resolveu pagar para ver, olhou para trás. E aconteceu que ela foi transformada numa estátua de sal. Coisa terrível, irmãos. Foi transformada. Ficou sem vida. Tem muitas pessoas que são assim. Tem até título de servos de Deus, carregam até esse título, esse nome, porque ela, a história não fala exatamente, mas acredita-se que ela também era uma pessoa ali ligada a Ló, mas já era casada com Ló, acredita-se. Então já pertencia ali ao clã de Abraão, onde ouviram a voz de Deus, onde Deus se manifestou para Abraão, que era idólatra.
Mas quando Deus fala, irmão, Abraão agora já é convertido. Abraão era um profeta de Deus, está escrito, pai da fé. E ela já via ali os testemunhos, já tinha os conselhos, se é que ela já chegou ali, era uma parenta ali de Abraão, dos familiares. O certo é que ela não levou a sério. E ela se transformou naquela estátua de sal terrível, sofreu o juízo de Deus, porque olhou, irmão, o perigo dos nossos olhos. Para onde estamos olhando exatamente? O que é que nos fascina? A Bíblia fala, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6, que a mulher, Eva, ela olhou, viu que a árvore tinha aquela aparência, era agradável ao paladar, o fruto daquela árvore era atraente aos olhos. Ela disse, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. O que aconteceu? Pecaram. Mas tudo foi pela visão. Para onde estamos olhando? O que é que nos fascina, que nos chama a atenção, que é importante para nós? Que alguma coisa que não é importante você não prende a sua visão, sua atenção ou a sua vida. Mas Eva, ela olhou. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes são as trevas. Quantos de nós, irmãos, pecamos pelos olhos? As coisas dessa vida brilham. Eu já estava falando com os meninos, quando eu era adolescente, criado na igreja, já falei aqui, as coisas, já batizado, mas aos 14 anos, as coisas do mundo me fascinavam. Eu parei de ir para a igreja, experimentei as coisas do mundo, só voltei aos 17. Mas cheguei aí para o baile, vesti fantasias de carnaval, criança, um adolescentezinho. Aquelas coisas me fascinavam, aquelas bobagens, né? A mamãe chegou para o pastor e falou, olha, meu filho está assim, assim, exclui ele. O pastor falou, não, calma, vai passar essa fase. Mamãe era assim, linha dura, se ensina ou não? Mas o pastor teve a sabedoria e Deus fez a obra. Aos 17 anos eu voltei com tudo para servir o Senhor com alegria, glória a Deus. Então, irmãos, os olhos são importantes, nós fixarmos, sabermos onde estamos colocando os nossos olhos. Se é nos prazeres desse mundo. Será que nossos olhos estão voltados só para as coisas dessa terra? Ou estamos olhando para as coisas eternas? Se a nossa visão é uma visão espiritual, se as coisas eternas nos fascinam, ou se somente olhamos para essa vida aqui medíocre. A Bíblia fala no livro de Números 21 que o povo de Israel, eles pecaram. 21 verso 8 e 9. Eles tentaram o Senhor no deserto, questionaram porque queriam comer carne, blasfemaram contra o Senhor falando do pão, falou, esse maná é um pão vil. Deus mandou carne, eles comeram carne à vontade, até sair pelos narizes. Mas de repente, surgiu um monte de serpente ardente, irmão, venenosas. Alguns especialistas dizem que o veneno dela queimava como fogo. E o povo ia morrendo. Moisés orou, Deus falou,
faz uma serpente de metal, põe numa haste, e há de ser que todo aquele que olhar para a serpente será curado desse mal. E foi o que aconteceu. Foi feita a serpente. Todas as pessoas que olhavam para aquela serpente ficavam curadas. Isso não é uma base para idolatria, não. É que aquela serpente tipificava o Senhor Jesus, que se fez maldição por nós. Porque ser levantado no madeiro significa maldito. E está lá em Gálatas, capítulo 3, se eu falo em memória, verso 13, que fala a respeito disso. Todo aquele que for levantado no madeiro é maldito. Jesus se fez maldição por nós. Quando olhamos para o Senhor Jesus, somos curados do poder do pecado, da serpente que é Satanás. Bendito o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala, querido, de um caso também bem interessante, um homem que ele foi desobediente. O nome dele é Acã. Deus deu vitória na luta contra a cidade de Jericó, mas a ordem era não tocar em nenhum dos despojos. Mas aquele homem, ele olhou aquela luta, aquela batalha. Deus operou um grande milagre. As muralhas caíram, porque quando nós obedecemos a ordem de Deus, as muralhas caem mesmo. Diga amém. Meu irmão, é só obedecer. Deus tem a estratégia dele. A ordem foi a dar 7 voltas. No 7º dia, gritai. E foi o que eles fizeram. As muralhas caíram. O povo entrou, guerreou, venceu a batalha. Mas a ordem era: não toque nos despojos, que será do Senhor. É anátema. Pois o Acã, ele viu uma capa babilônica, viu ali uma cunha de prata e mais 200 ciclos de ouro. Ele olhou, cobiçou e tomou. E por causa da atitude dele, o exército de Israel perdeu a batalha. Na próxima batalha, perdeu. 36 homens caíram mortos por causa do pecado de uma pessoa. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes a gente pensa que o nosso pecado só traz consequências para nós. Mas não, querido. O pecado que a gente comete traz consequências para todos que estão ao nosso redor. Inclusive uma igreja onde tem pecado prejudica a obra de Deus. Tem gente que pensa: não, mas o negócio é eu, Deus vai trabalhar, vai cobrar de mim. Não, querido. Enquanto não houver conserto, não podemos vencer a batalha. Nós aqui que queremos avivamento, enquanto não houver conserto, não tem avivamento também. Podemos orar, jejuar, se nós não confessarmos nossos pecados, nos arrependermos, não tem avivamento, não tem vitória, irmãos. Coisa séria. E Acã, ele escondeu, mas Deus revela tudo. Nada oculto que não há de ser revelado, meu irmão. Não pense que nós podemos esconder alguma coisa do Senhor. O que aconteceu com aquele homem foi descoberto, e ele confessou o pecado dele. Mas ele falou depois que foi descoberto. Aí não adianta, né? Isso não é confessar o pecado. Tem gente que pensa: não, eu vou confessar, já que vocês descobriram. Não, confessar é quando nós erramos, a gente fala, como está escrito em Provérbios 28:13. O livro de Provérbios adverte: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Diga amém, glória a Deus. Confessar e deixar, a gente peca, a gente falha, mas se não abandonar, não tem vitória. Então Acã, ele caiu por causa dos olhos. Ele viu, cobiçou,
perdeu, irmãos, a batalha. Que triste. O povo de Israel muitas vezes perdeu a batalha porque desobedecia a Deus. Mas no livro de Isaías 45, 22, o Senhor fala para o povo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus. Olhar para o Senhor. Quantas vezes o nosso olhar, irmão, está longe de Deus. Conhecemos a palavra como o povo de Israel, tinha todos os mandamentos, os estatutos. Eles tinham sacerdócio, faziam um sacrifício, mas muitas vezes desviavam o olhar de Deus e eram levados cativos, irmãos. Nós não podemos nunca deixar de olhar para o Senhor, olhar somente para Deus, não olhar para os problemas, para o defeito das pessoas. A Bíblia fala que Pedro, livro de Mateus 14, verso 30, que Pedro, ele andou por cima das águas, mas ele começou a reparar o vento, a tempestade. O que aconteceu com Pedro? Afundou. Irmão, quantas pessoas começam tão bem, mas quando vem um vento forte, problemas, aflições, desviam o olhar do Senhor. Desviou o olhar do Senhor, meu irmão, não vai ficar de pé. O que tem de pessoas desviadas fora da igreja porque olharam dos problemas, ao invés de fixar os olhos em Deus. O socorro vem do Senhor, como diz o Salmo 125, leva os meus olhos, 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do monte? Não, do Senhor. Diga amém. Socorro vem do Senhor, não vem do monte. É Deus que socorre. Pedro desviou o olhar, olhou, ficou apavorado diante daquela tempestade, afundou. Não olha para as pessoas, não olha para os problemas, para as pessoas. Tem gente que fica olhando a falha humana. Não vou mais à igreja, que tem um número de desigrejados, cresce a cada dia. Por quê? Aquela igreja é dessa forma, o pastor de lá fez isso, os irmãos também me maltrataram. Meu irmão não está olhando para Deus, não está fixando o olhar no Senhor, e está falhando. Pessoas que olham para o mundo, o coração está preso no mundo, olham para os defeitos das outras pessoas, deixam de fixar o olhar no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo. Pedro afunda. O livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz: olhai para o alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Cristo, Ele que suportou a afronta, a ignomínia, olhando fixo para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Diga amém. Você está olhando para Jesus? Cuidado. O que aconteceu com a mulher de Ló? Desviou os olhos, olhou para as coisas desse mundo, os prazeres dessa vida, e virou uma estátua de sal. Perdeu a salvação, perdeu a vida. Irmãos, muitas pessoas estão com uma falsa segurança, achando que está tudo bem, está tudo certo, está tudo ótimo, só olha para as coisas dessa vida. Estava me lembrando o que aconteceu com o Titanic, no dia 14 de abril de 1912, aquele navio que as pessoas diziam
Esse nem Deus afunda. A melhor tecnologia da época, os maiores especialistas construíram aquele navio, dizendo: esse é forte, esse é poderoso. Mas no dia 14 de abril de 1912, um iceberg rasga o casco daquele navio. 12 horas depois, no dia 15 de abril de 1912, aquele navio afunda. Só tinha ricaço ali, pessoas que não queriam olhar para Deus. Os olhos estavam fixos nas coisas dessa terra. A maioria eram pessoas ricas. Tinha primeira, segunda, terceira classe. Teve um filme daquele ator, como é que é o nome? Leonardo DiCaprio. O tal do Leonardo. Cuidado que ele filme é uma coisa, irmãos, a realidade é outra, né? Filme de amor, tudo muito lindo, mas a realidade é outra, irmãos. Pereceram. Eu gosto daquela parte que a banda de música, a orquestra começa a tocar, enquanto as pessoas estão desesperadas, porque viam que não tinha como escapar. Mas aqueles irmãos estavam ali tocando, estavam seguros, e eles cantavam o hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que lindo, irmãos. E as pessoas brigando, lutando para se salvar, mas eles estavam ali adorando o Senhor. Por certo, os olhos daqueles irmãos instrumentistas estavam fixados no Senhor Jesus Cristo. Existia uma morada no céu esperando, uma cidade celestial os aguardava. Então, por que se desesperar? Estavam confiantes em Deus. E nós? Tanta coisa tem acontecido, irmãos. Pandemia, os desastres acontecendo. Onde está a nossa fé? Os nossos olhos estão fixados exatamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza.